Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje no 31º dia, dos nossos vídeos, de 400 vídeos, 31 vídeos já gravados aqui para vocês. E no vídeo de hoje eu quero trazer como eu superei a depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico. Se você é uma pessoa que está passando por isso, ou conhece alguém que esteja passando por isso, apresente esse vídeo para ela. Porque muitas vezes nós achamos que não tem mais o que fazer. Nós estamos com essa situação e não podemos mudar sem a medicação, entendeu? Então muitas pessoas acreditam que precisam tomar medicamento a vida toda porque não tem o que fazer. Eu era essa pessoa também. Por isso que eu vivi muitos anos com a depressão, ansiedade e síndrome do pânico e tomei remédio por mais de 15, 20 anos, não tenho nem noção. E por 2 anos totalmente de cama, medicada. Então o que eu quero trazer aqui para vocês foram alguns passos, algumas consciências que eu tive, através dos meus estudos e tudo da PNL, das terapias, barras de Axis, para que eu pudesse sair dessa situação. E é isso que eu quero passar aqui para você. Então, meu nome é Luanda Valhovisky, sou terapeuta e hipnoterapeuta, sou reprogramadora mental. Hoje eu trabalho, te ajudando a programar novamente, reprogramar a sua mente. Porque já sei, e todo mundo sabe que nós precisamos ter uma mente saudável para ter uma vida saudável. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Então, minha história com a depressão. Eu não sei a partir de quando que começou a depressão, porque eu não sei o que era a vida sem depressão. Eu acredito que a depressão deve ter começado na minha infância, na minha primeira infância. Só que a gente não sabia o que era depressão, Minha família não tinha conhecimento disso. Eu lembro que eu era uma pessoa muito triste. Era muito triste e eu tinha muitos sonhos, pesadelos, e isso acabava com a minha energia, isso de muito tempo atrás, muito na infância ainda. Então eu passei assim por situações de muito medo, complicações familiares, mudanças, perdas familiares. Às vezes as pessoas falam assim: "Ah, mas do que começou?" Na verdade, às vezes o começar é apenas um gatilho, para desencadear tudo aquilo que já está dentro da gente e que a gente não sabe lidar e que não tem conhecimento e não tem ajuda. Porque como que eu não tinha ajuda? A minha família não sabia o que era. Como que você vai ter ajuda se você não tem conhecimento das coisas? E é por isso que eu trago aqui bastante informações sobre isso, como mudar a sua vida, como mudar a sua mentalidade, porque é através disso que muda tudo, E conhecimento. Conhecimento é a chave da mudança. Então você precisa entender que você passa por isso, mas para tudo há uma solução. Para tudo uma solução. Então, voltando aqui ao meu assunto, eu tomei, depois disso, muito tempo atrás, eu fui em busca de ajuda, porque eu sentia muita ansiedade, pânico, medo, eu não conseguia sair na rua, eu tinha dificuldade de me relacionar, eu tinha dificuldade de me apresentar nas aulas, por exemplo, falar em público, era tudo muito terrível para mim. Timidez ao extremo, então eu não falava, eu não perguntava. Eu lembro que na faculdade eu passei 4 anos na faculdade sem fazer uma pergunta para os professores. Quando eu tinha dúvida, eu voltava para casa e eu ia pesquisar, ficava 4 ou 5 dias pesquisando uma resposta, Eu não tinha coragem de fazer uma pergunta para o professor. Talvez você que esteja aqui me assistindo não vai entender isso, Porque se a pessoa não passa por isso, ela não consegue entender. Mas foi assim que eu passei a minha vida, com muita dificuldade, porque tudo isso te atrasa muito mais o processo, de aprendizado. Por exemplo, no meu caso, eu poderia perguntar para o professor, em 5 minutos eu sabia a resposta, mas não, como eu era muito tímida, eu precisava, ter 5, 6 dias de estudo para poder descobrir aquela resposta. Então assim foi, de pânico, e a cada vez vai aumentando mais, porque o que acontece? Nós sentimos, nós pensamos,
logo nós acreditamos que aquilo é verdade na nossa vida e vai só reafirmando tudo aquilo, aumentando muito mais. Então aqui eu quero trazer para vocês alguns passos, né, para vocês terem uma noção do que eu fiz e o que me tirou dessa situação. Hoje já faz mais de 6 anos que eu não tomo nenhum tipo de medicação. Na verdade já faz 7, só que teve um ano assim, né, que eu sofri um pouquinho. Então eu posso considerar que há 6 anos eu não tomo mais medicação, eu não sinto mais ansiedade descontrolada, eu não sinto mais tristeza, eu não sinto mais pânico, né? Medo também não. Tipo, para mim hoje a vida é uma aventura. É claro que ainda certas coisas você vai fazer, você, né, dá aquele frio na barriga, principalmente no meu caso, a altura. Só que eu já superei muito sobre isso também. A questão, então, ansiedade. Por que eu falei assim, eu não tenho ansiedade, não sinto ansiedade descontrolada? Porque a ansiedade, ela faz parte da nossa vida. A gente precisa fazer as pazes com ela também. Um pouquinho de ansiedade, ela é boa, porque é uma expectativa, é algo que te movimenta. Porque se você não sente um pouquinho de ansiedade, de desconforto com a sua vida, você nem levanta para trabalhar. Me dá uns nó aqui na língua de vez em quando. Então a gente não levanta nem para trabalhar. Foi o que aconteceu comigo em 2011, 2012. Foram 2 anos que eu fiquei totalmente de cama porque eu não sentia ansiedade. E por que eu não sentia ansiedade? Porque eu estava medicada com 5 tipos de medicamentos diferentes para não sentir. E o interessante da medicação, pessoal, é que nós temos o sistema parasimpático e o simpático no nosso corpo. A gente estuda isso na escola. O sistema simpático, ele é responsável para te proteger. Por exemplo, quando você percebe que você está frente a um perigo, esse sistema simpático ele se movimenta dentro de você para você perceber que você está no perigo e para você tomar uma decisão. O que acontece? Então, quando a gente toma medicação, esse sistema simpático ele é relaxado. Ele não percebe mais o perigo e ele não está nem aí para te livrar de alguma coisa do teu problema, alguma coisa assim. E aí o que acontece? A nossa vida para, porque nós precisamos ter um pouquinho de ansiedade, que é essa motivação que me faz levantar, que faz eu fazer as coisas, que faz eu caminhar, que faz eu ter projeto de vida e tudo isso. Então, ansiedade nem sempre é ruim, tá bom? Então, vamos pensar sobre isso. E o medicamento, como eu te falei, ele não tira somente a ansiedade, né? Porque ele não tem um remedinho que vai dizer assim, vou entrar no teu corpo e vou tirar a ansiedade que você está sentindo. Ele tira a alegria, ele tira o prazer de viver, ele tira tudo do seu corpo. E aí é onde a pessoa vai se afundando muito mais, porque a vida ela é prazer, ela é movimento, ela é emoção, nós precisamos sentir. Nós precisamos sentir. Quando nós não sentimos mais, não faz sentido estar vivendo, né? Não faz sentido estar vivendo. Então, era o que eu passava, né? Mas enfim, por crenças e tudo mais, eu nunca tive a coragem de fazer algo pior, né? De me desligar dessa vida. Mas eu tinha desejo de que algo acontecesse comigo e que me tirasse daquele estado, porque não vale a pena viver naquela situação. Então assim, se a gente acha que a nossa vida está difícil, ela sempre pode piorar, sabe? Ela sempre pode piorar, mas essa crença eu não quero deixar aqui para você como uma tristeza, como um momento difícil na sua vida. Também tem a situação que ela pode melhorar, basta você tomar uma decisão na sua vida. E essa decisão foi o que eu tomei quando eu comecei, né? Na verdade, assim, eu já estudo tudo isso desde 2003, mais ou menos, na faculdade, quando me foi apresentado essa linha que eu trabalho hoje. Só que aquela história, né? Quando a gente não chega no fundo do poço, a gente não toma uma decisão. A gente acha que está no fundo do poço, mas no fundo não está ainda.
precisa mais um pouco, a dor precisa aumentar para a gente tomar uma decisão. E comigo não foi diferente. Eu precisei ainda passar por uma depressão pós-parto, né? Uma depressão pós-parto quando eu achei que nada mais tinha solução. E aí que eu fui apresentada para um vídeo como esse daqui, por exemplo, né, que eu achei no YouTube, e eu comecei a estudar sobre Access Consciousness. Essa pessoa trabalhava sobre isso e eu comecei a usar aquelas técnicas, porque no Access Consciousness tem muitas técnicas que nos auxiliam a ter mais presença, a viver no momento presente. E se a gente for perceber de verdade, no momento presente não há muito problema, porque a ansiedade, por exemplo, é relacionada ao futuro. Porque se eu vejo hoje aqui na minha casa como está aqui agora, está tudo bem. Então eu não tenho por que sentir ansiedade. E a ansiedade é questão do futuro, né? E a depressão é questão do passado. Então a pessoa vive muito no passado, se culpa os outros, fica preso naquele passado, preso no passado. E aí depois eu vou descobrir um monte de coisa que eu vou contar aqui pra vocês, algumas coisinhas. Então a gente não pode ficar preso no passado e nem preso no futuro. A gente precisa viver no aqui e agora, no momento presente, para ter uma vida legal, feliz, divertida, saudável, próspera, que é o que eu vivo hoje, né? E que eu ensino para vocês também. Então aqui, além dessas ferramentas do Access Consciousness que eu utilizei, que em 3 meses eu estava livre da depressão, da ansiedade e da síndrome do pânico, é óbvio que eu precisei manter isso, tá bom? Não venham me dizer aqui, mas eu tenho que fazer sempre porque volta a depressão. É óbvio, se você não toma banho, você tomou banho hoje, não toma banho mais, como que vai ficar? Você precisa estar mantendo o tempo todo. Só que com o tempo vira um hábito. Vira um hábito e não é difícil. É muito mais fácil você viver uma vida feliz, saudável, alegre, divertida, do que viver na depressão, na ansiedade e síndrome do pânico. Isso eu falo para você e eu atesto. Hoje a minha vida virou um hábito, então eu estou a todo momento com pensamentos bons, eu estou feliz. Se acontece uma dificuldade na minha vida, eu já sei a ferramenta que eu vou usar, né? Isso não significa, pessoal, que não vai ter dificuldade na vida. Nós temos situações que nós precisamos resolver o tempo todo. Mas é o como eu me apresento diante dessa situação. Hoje as situações para mim ficam tudo mais leve, tipo, super leve de resolver, não são problemas, né? Antigamente eram problemas, hoje já não são mais problemas, são apenas situações que eu tenho que resolver no meu dia. E eu resolvo simples, fácil. E quando eu não sei resolver, eu tenho perguntas, eu tenho ferramentas que eu posso estar utilizando para resolver tudo isso. Então é isso. Depois disso, eu queria entender, porque o Access Consciousness, na verdade, ele trabalha muito com energia, né? Ele fala muito em energia e tal, e eu queria entender o que acontecia realmente, cientificamente, no nosso cérebro, no nosso organismo, todas essas informações que eu estava vivendo. E o porquê que eu tinha entrado em depressão e porquê que eu tinha saído da depressão, eu sou meio cientista, tá? Eu vivo as situações e eu quero estudar e entender o porquê que tudo aquilo aconteceu na minha vida, tanto de ruim quanto de bom. Então, o que aconteceu? Eu fui procurar estudar hipnose, porque na hipnose vinha muito a parte científica do que eu estava fazendo para melhorar e como aquilo estava melhorando a minha vida. Então, estudei 1 ano de hipnose no Instituto Romani, que é hipnose transformacional. E com essa hipnose a gente estudou PNL, estudamos a vida de Jesus, como Jesus fazia os milagres, como ele ensinava as pessoas. Ali a gente estudou psicologia, a gente estudou muitas coisas, sabe? Para te ajudar. E aí eu fui entendendo, eu fazia isso, então acontecia isso no meu cérebro, por isso que eu fui transformada, né? E a gente vai entendendo o tempo todo. E eu continuo estudando ainda neurociência, porque eu não me conformei apenas com a hipnose, né? Então agora eu estou estudando neurociência também, para entender melhor ainda como tudo isso funciona. E tudo está muito interligado. Se você for ver, é tudo a mesma coisa, sabe? No fundo, tudo funciona para o mesmo caminho que você está seguindo. Então,
É um dos pontos que eu quero trazer aqui para vocês que eu tive que tomar cuidado na minha vida. É a lei do pensamento. O que é a lei do pensamento? A lei do pensamento diz assim: tudo que você pensa, frequentemente, você cria na sua vida. Então, o que é que você está pensando o tempo todo? Normalmente, a pessoa com ansiedade, ela está sempre preocupada com o que vai dar errado no futuro. Ela não está com o pensamento, né, dela naquilo que pode dar certo, mas ela está focada naquilo que vai dar errado. E aí, ela trabalha tanto para isso que vai dar errado. Aí ela fala assim: eu já sabia porque eu sentia lá atrás que isso ia dar errado. Eu falo isso porque por tudo isso eu passei, tá? Então eu também sabia, eu era vidente, né? Eu era vidente, eu sabia que se eu sentisse uma coisa já ia acontecer lá na frente. E isso é real, gente. Não é porque eu fosse vidente, é porque eu fazia criar a minha realidade. Olha que louco, às vezes por medo, eu tenho medo de que algo aconteça, medo, eu crio isso também. Aí as pessoas falam: ah, mas eu não queria que isso se realizasse na minha vida. Eu também não. Mas por falta de conhecimento, nós fazemos isso na nossa vida. Então, qual é o teu pensamento? O que você está pensando? Faça uma pergunta: é isso que eu quero para a minha vida? Né? Você quer para a sua vida o que você está passando? Né? O que você está pensando? Porque você vai criar no próximo passo. Daqui 1 ano, 2 anos, você está criando o que tu está pensando hoje. Então, o que tem que fazer? Mudar o seu pensamento. E tudo isso eu vou ensinar com calma para vocês. Temos também a frequência energética. Quando nós pensamos, logo nós sentimos. Quando nós sentimos, nós criamos uma vibração. E essa vibração vai captar coisas parecidas para a sua vida, para você poder sentir mais daquilo. Então, existe até uma pirâmide das emoções, que é a escala de Hawkins, que trabalha sobre isso, a frequência de cada emoção. Por exemplo, a vergonha, ela é a frequência mais baixa que existe. A pessoa que sente vergonha, né, tipo, na vida em geral, ela, tipo, não tem mais o que sofrer, entendeu? Não tem mais o que... Ela está no fundo do poço. E ela está criando só coisa ruim para a vida dela, porque a frequência, ela é muito baixa. Nós precisamos vibrar numa frequência mais alta, que é a da alegria, do amor, da gratidão. Mas como chegar a isso se o nosso corpo está sofrendo, né? Se a nossa realidade está apresentando tudo aquilo complicado na nossa vida? Temos solução sim, temos técnica sim para sair disso também. Nós temos outro ponto também que a gente precisa trabalhar, que é o inconsciente coletivo. Precisamos entender que nós não estamos sozinhos nesse planeta e que todos estão pensando e que a nossa mente ela se interliga com outras mentes, com outros pensamentos. Então, muitas vezes, o seu pensamento, aquele pensamento que vem repentinamente na sua cabeça, às vezes ele não é seu. Já passou por essa situação? Por exemplo, de repente, do nada, vem um pensamento destrutivo na sua cabeça e você pergunta: mas da onde é isso? Né? Eu não estava pensando sobre isso, eu não vivi isso, da onde que veio? Sim, veio do teu colega, do teu vizinho, do teu irmão, né? Das pessoas que estão ao redor de você. Nós captamos informações de outras pessoas através do inconsciente coletivo. Então, assim, tipo, emoções também, já aconteceu muito comigo, do nada sentir um pânico terrível. Só que a gente acha, aí tá o erro, pessoal, nós não entendemos isso e nós achamos que essa emoção, esse pensamento é nosso. E a gente toma posse dele. E quando nós tomamos posse, ele se torna nosso. Ele se torna nosso. E como nós tomamos posse e ele se tornou nosso, ele vai criar nossa realidade também, além de criar a realidade da outra pessoa também. Então, por isso que muito, né, acontece muito de uma sociedade toda estar destruída, sem saber muito por que está acontecendo isso, né? Outro ponto que eu precisei trabalhar também é acessar informações enquanto dorme.
Quando nós dormimos, o que que acontece? Nós temos a mente consciente e a mente inconsciente, as duas principais aqui para falar rápido para vocês, né? Temos mais, já sabemos disso. Mas a mente consciente e a mente inconsciente. O que é a mente consciente? A mente consciente é aquela que está trabalhando agora nesse exato momento que você está ouvindo esse vídeo. Você está dizendo assim, ah, mas isso não é verdade. Ah, mas será mesmo? Nossa, que interessante, né? Tudo isso, daí, isso é verdade, eu já vivi na minha vida, né? Então, tudo isso que você está pensando agora, em relação ao que eu falei até agora, faz parte da mente consciente. O que a mente consciente faz? Ela te protege de situações constrangedoras. Por exemplo, ela não deixa entrar na sua mente inconsciente, né? A sua mente inconsciente é o forninho, o forno que vai fazer crescer toda aquela informação que está ali e se materializar na sua vida. Então, a mente consciente, ela está aqui filtrando. Ah, isso deixa entrar, isso não deixa entrar. Isso vai acontecer, né? Vai funcionar comigo, vou fazer isso, mas isso não vou fazer. É super normal e é bom a gente ter essa mente consciente. A mente inconsciente é a que realiza tudo. Ela é o nosso escravo. Ela é maravilhosa, mas ela não pensa. Ela é o nosso escravo. O que você entrar na sua mente inconsciente vai acontecer na sua vida. Mas, como nós temos a mente consciente que filtra, muitas coisas não vai para o inconsciente e aí não se realiza na nossa vida. Por que nós temos a mente consciente que filtra? Através das nossas crenças, do nosso estilo de vida, das experiências que a gente já teve na vida, e ela vai filtrando tudo isso. Isso é bom. Por outro lado, também é ruim, porque quando a gente dorme, a nossa mente consciente, ela relaxa, ela dorme também. E a nossa mente inconsciente fica trabalhando a noite toda para fazer acontecer aquilo que entrou nela durante o dia, durante a noite. Aí o perigo muito grande, a pessoa que dorme com música, a pessoa que dorme assistindo um filme, por exemplo. Porque quando você está dormindo, você não tem o filtro e tudo que você colocar na sua mente vai se realizar na sua vida. Vai depender do tempo necessário para realizar aquilo. Então, cuidado com as informações que você coloca na sua cabeça enquanto você dorme. Né? Durante o dia também. Só que como durante o dia nós temos o filtro acordado, e mais ou menos, porque não é bem acordado, porque, por exemplo, um dos momentos que a nossa mente consciente está focada em alguma coisa, esquecendo da mente inconsciente, é quando a gente vai escovar os dentes, por exemplo. Você está focado, né? Você está ligado em escovar os seus dentes, em passar o fio dental, em enxaguar lá, aquela coisa toda. A tua mente inconsciente, ela está sozinha. Você não está cuidando dos seus pensamentos. E a gente precisa cuidar muito isso, ok? Então, para tudo nós temos ferramentas. Inclusive, a ferramenta do inconsciente ali, uma delas maravilhosas é a hipnose, né? É a hipnose que eu vou trazer nos meus próximos passos aqui, tá bom? Outra coisa interessante é a honra familiar. Nós acreditamos que, né, a medicina acredita que se uma pessoa tem depressão, vai passando para outras pessoas da família também, né? E aí tem essa parte da honra. No meu caso, eu peguei a enxaqueca da minha avó, sem perceber, óbvio, eu tinha 2, 3 anos de idade. E eu acabei captando essa informação da minha avó e eu vivi até os 40 anos de idade. Inconscientemente, né? Inconscientemente, é óbvio, porque ninguém vai escolher viver a mesma situação. A medicina chama de genética, né? A medicina chama de genética, que a gente vai adaptando. E eu fui aprender na parte da psicologia, tudo da hipnose, que na verdade é um hábito. Não é genética. 70% do que acontece no nosso corpo não é genético. É hábito que nós temos iguais, né, aos dos nossos pais, dos nossos familiares. O hábito que seria a geladeira, né? Nós nos habituamos a comer as mesmas comidas da nossa mãe, da nossa avó.
a gente não muda a alimentação, a gente se habitua a não fazer os exercícios igual ela, né, não fazia muitas vezes, a gente se habitua a reclamar como a nossa família, a gente se habitua a pensar os mesmos pensamentos, porque a gente vive na mesma realidade, a gente aprendeu, né? Nossos pais nos ensinam que essa realidade ela é verdadeira e que nós temos que pensar dessa forma para a gente sobreviver. Nossos pais, eles estão com muito amor para nos ensinar tudo aquilo que eles sabem. Só que, às vezes, esse ensinar não é tão bom para nós. Então, lembre-se, se você sofre com diabetes, por exemplo, olha na sua geladeira, aqui já está uma receita. Olha na sua geladeira, ela não é igualzinha da sua mãe, que também sofria com diabetes? Né? Então, dá uma olhadinha nisso. Muitas coisas são hábitos. Isso, pessoal, é o que eu vou trazer para vocês nos próximos encontros que eu vou começar provavelmente no dia 25, se eu não me engano, é numa segunda-feira, tá? Segunda-feira vai ser dia 21. Dia 21, sexta-feira é dia 25. Então, dia 21, provavelmente, eu vou começar um treinamento para quem sofre com depressão, ansiedade e síndrome do pânico, trazendo todas essas ferramentas que eu utilizei e que eu superei tudo isso. Então, são 5 encontros apenas, a princípio, 5 encontros, para que você possa ter a teoria toda sobre o assunto e as ferramentas necessárias para você sair disso. E vou te contar, é muito mais fácil do que você imagina. É muito mais fácil do que você imagina. Então, não espere mais. Venha comigo, venha. São técnicas que eu apliquei na minha vida e eu garanto para você que se você aplicar também, vai dar certo na sua vida. E quem não sofre com depressão, ansiedade e síndrome do pânico, por exemplo, tem um medo é pânico também, né? Então entra junto. Mas se você tem uma outra situação na sua vida que você queira trabalhar também, venha também, porque tudo isso que eu ensino para vocês aqui no grupo da depressão, da ansiedade e síndrome do pânico, ele é válido para qualquer coisa na nossa vida. Porque nós vamos trabalhar nosso pensamento, nós vamos trabalhar nossas emoções, nós vamos trabalhar perdão, nós vamos trabalhar... Sim, gente, o nosso corpo, ele é totalmente renovado quando a gente faz isso. Inclusive quem tem doenças físicas e você quer melhorar essa parte também, venha comigo. Então, me chame aqui no WhatsApp se você tem interesse de reservar sua vaga. São apenas 50 vagas por turma, tá? Eu não vou abrir mais do que isso, porque senão dá confusão, né? Muita gente para mim trabalhar, muitas situações. São 50 pessoas. O que vai acontecer? Vai ser ao vivo, pelo Zoom, online, né? Você vai estar na sua casa, não vai precisar sair da sua casa. O que eu peço? Tenha um local reservado para sua aula, para suas ferramentas do dia, silêncio, né? E só para você. Não fica naquela confusão de fazer janta, de fazer as coisas em casa enquanto está escutando. Tenha um momento para sua aula, como se fosse uma terapia particular no consultório. Aí você vai pegar um caderninho, já anota isso também. Pega um caderno e uma caneta para você anotar as informações que vão ser válidas para você. E no final desse treinamento, eu vou dar um e-book gratuito para vocês, né? Sobre todas as técnicas que a gente trabalhou no curso e a ferramenta para você ter na sua casa para você continuar o processo. Mas em 5 encontros eu tenho certeza que a sua vida já vai se transformar, né? E aí você vai continuar fazendo e vai se transformar muito mais. Vai depender de você. Então, se você tem interesse em reservar a sua vaga, me chame aqui no WhatsApp, que eu vou estar selecionando, trazendo vocês para um grupo de WhatsApp específico, né, para a gente trabalhar isso. Início dia 21 de outubro, então não deixe para a última hora reservar sua vaga. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque eu percebo que tem muitas pessoas que elas precisam e me procuram para isso, só que elas não têm o valor necessário que a terapia custa, porque ela não é tão barata assim, ou às vezes ela não tem ainda a disposição de investir nela aquele valor. Nós temos isso também na nossa vida, né? Nós achamos que se a gente for fazer para um filho
Ou se a gente for fazer uma cirurgia, por exemplo, de rim, de fígado, de estômago ou até mesmo de coração, a gente paga o que for preciso quando é o corpo físico. Quando é o corpo mental, nós nos relutamos um pouco mais, que é a mesma coisa. Nosso cérebro é tanto quanto o coração. Ele vai funcionar ou não para o teu bem, né? Então, mas enfim, pensando nisso, eu fiz esse grupo então para te ajudar com mais facilidade e para você não ter medo de você gastar o seu dinheiro e não ter resultado, certo? Porque aqui vai ser pouco dinheiro, vai ser, né, tipo, eu considero bem acessível e você vai ter as técnicas e depois, se você quiser continuar no particular, você já vai saber ter uma amostra daquilo que acontece aqui, ok? É óbvio, né, que no grupo nós vamos passar técnicas de hipnose para o grupo, não é uma coisa individual. Nós vamos passar técnicas de Access Consciousness para o grupo. Nós vamos passar técnicas de EFT para o grupo. Nós vamos passar técnica da terapia do inconsciente para o grupo. Nós vamos passar técnicas, né, de reprogramação mental para o grupo. Então, tá tudo bem. Mas se você pode sim pegar essas informações para você e transformar a sua vida, ok? Então, te espero ali, ó. Me chame no WhatsApp para a gente ir montando esse grupo que dia 21 começa. São apenas 5 encontros para você transformar a sua vida. Gratidão e até o próximo vídeo.